Estou colocando a nossa gravação a começar, tá? Nossas aulas são todas gravadas, como você sabe, e os vídeos gravados ficam disponíveis para vocês ali no nosso Classroom, na aba Atividades, no tópico Vídeos das aulas ao vivo. Então, ali já estão os vídeos das aulas anteriores, aula 1 e 2, aula 3 e 4, e hoje, né, os slides e vídeos também estarão disponíveis para vocês ali, né? Os vídeos no tópico vídeos e os slides no tópico slides das aulas, tá? Os dois materiais sempre ficam disponibilizados para vocês lá. Caso queiram fazer download, guardar, né, fazer o arquivo de vocês aí, então os slides e vídeos ficam ali à disposição, tá? Muito bem. Todas as aulas, no início, antes de começar o conteúdo, a gente sempre fala do nosso calendário. Relembrando os prazos, né? Relembrando o processo avaliativo, para que ninguém, né, acabe esquecendo. Nós tratamos esse calendário no nosso vídeo do contrato pedagógico. O vídeo do contrato pedagógico foi tudo muito detalhado, né? Foi mais ali de 1 hora de bate-papo. A gente abriu o Moodle, mostrou onde ficam as atividades avaliativas, onde clicar e fazer o envio, né, da atividade avaliativa lá no Moodle. A gente falou do guia do aluno, que é um arquivo onde consta os prazos para a realização das atividades avaliativas, né? Não podemos perder os prazos, né, para não perder a pontuação. A gente demonstrou lá onde vai aparecer a prova, onde vai aparecer a substituição. Ali dentro do Moodle, né, a gente viu, então, que tinha também outros arquivos, né, arquivos complementares, como, por exemplo, além do guia do aluno, a apostila, o plano de ensino e arquivos complementares. Todos fazem parte da disciplina de vocês, e claro, né, como bons alunos, todos vocês já baixaram aqueles arquivos, né, está armazenado aí na pastinha de vocês, talvez no computador, talvez no celular, né, porque são coisas importantes do curso e, claro, dessa disciplina que vocês estão cursando. O trabalho disciplinar, a gente também falou muito dele, né? É ali no Classroom, lá no vídeo do contrato pedagógico, a gente abriu o Classroom, mostrou onde está o trabalho, que arquivo é esse que está ali, né? Que vocês vão clicar, vão editar ali mesmo, vão fazer a entrega ali mesmo no Classroom, né? Até o dia 19/6. A gente falou a respeito disso, né? Está lá gravado no vídeo do contrato pedagógico. Então, relembrando, o vídeo do contrato pedagógico está na aba Atividades do Classroom, no tópico Contrato Pedagógico. Está ali aquele vídeo, né? De 1 hora e um pouquinho, tá? Então, relembrando, dia 26/5 a gente teve o contrato pedagógico e a aula 1 e 2. Na primeira parte da aula, conteúdo, e na segunda parte, exercícios desse conteúdo. No dia 2/6, a gente teve a aula 3 e 4, na primeira parte, conteúdo, na segunda parte, exercícios a respeito desse conteúdo, aula 3 e 4. Referente a essa primeira semana, vocês tiveram, então, já o compromisso, né, de ficar atentos aí à realização da atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 2 pontos. Ela tem prazo, o prazo está no guia do aluno. Então, tem que acessar o Moodle, clicar no guia do aluno e olhar o prazo lá e fazer dentro do prazo. Perdeu o prazo, não tem como fazer mais, porque fecha automaticamente dentro do sistema lá, não tem mais como abrir, né? Então, inclusive, a gente abriu o guia do aluno no dia do contrato pedagógico, mostramos ali as datas para vocês, né? Então, fiquem atentos, não percam 2 pontos importantes aí na N1, né? E é simples, né, de fazer, tranquilo, vocês têm acesso aos materiais de vocês, as aulas ao vivo, a apostila, aos slides, né? Então fica fácil de pesquisar, né, e achar as respostas. Hoje nós vamos ter, então, dia 9/6, aula 5 e 6, tá? Mesma divisão, primeira parte a gente tem o conteúdo, depois intervalo chamada, depois da chamada a gente tem alguns exercícios, né, no Classroom para fazer. No dia 16/6, nós teremos a aula 7 e 8, né? O conteúdo da disciplina, então, vai se encerrar lá nesse dia 16/8, né? São os conteúdos finais. E correspondente, né, essa segunda semana, né, terceira e quarta semana, vocês têm atividade avaliativa 2 no Moodle para fazer, valendo 2 pontos, tá? Então, tem que acessar a disciplina de gestão de distribuição e transportes, tem que clicar lá na semana 2, dentro da semana 2 está a avaliativa 2, vale 2 pontos, fazer ela dentro do prazo, conforme consta no guia do aluno. Então, são 4 pontos na N1. Para fechar os 10 pontos, o trabalho disciplinar,
que é no Classroom, até o dia 19/6, conforme a gente já conversou, combinou, tratamos no vídeo do contato pedagógico. Quem não assistiu, quem pegou pela metade, quem não viu tudo, o vídeo está lá, gravadinho, bonitinho, né? É só rever e vocês tiram as dúvidas aí a respeito, tá? E no dia 23/6, nesse dia, né? Não tem aula ao vivo, esse dia é só prova, tá? Então, nesse dia 23/6, é postado para vocês no Classroom as instruções e o código da prova. Vocês vão ler as instruções com muita atenção, copiar o código. Isso é postado antes das 19 horas. Aí, às 19 horas, vocês vão acessar o Moodle, a disciplina de vocês, e vão lá clicar na prova, né? Ela vai pedir o código, insere o código, faz as 10 questões, né? A prova vai ser composta, então, de 10 questões. Ao final, clica em salvar e enviar, e automaticamente vocês já vão saber ali a nota de vocês no N2. A média final, então, é N1, avaliativas mais trabalho. N2, prova final. Soma as duas notas, né? Se for com 10 na N1, 10 na N2, soma as duas dá 20, divide por 2 dá 10. Se por acaso a média ficar abaixo de 6, e a média mínima para aprovação é 6, se por acaso ficar abaixo de 6, ainda tem uma prova de substituição, entre aspas, uma recuperação aí, no dia 10/7, lá no Moodle. Entra na disciplina que está cursando, clica lá em substituição nesse dia 10/7, no horário da turma de vocês, e faz a prova, não tem código. A nota que vocês ficarem na substituição, né, vale 10 pontos também, vai substituir a menor nota entre a N1 e a N2 para a busca, né, da média. Claro, vai fazer a substituição só quem ficou abaixo da média 6, tá? Espero que não aconteça com ninguém, né? Ninguém precise fazer substituição, até porque, né, todo o processo avaliativo aqui sendo feito, né, com tranquilidade aí, né? Você tem acesso a tudo, tempo, prazo, tranquilo para fazer tudo. Então, não tem necessidade, né, de chegar numa substituição, né? Tudo muito tranquilo. Né? A avaliativa 1 tem lá quase 2 semanas de prazo para fazer, né? A avaliativa 2 também é quase 2 semanas. Trabalho disciplinar, né? Desde que entrou a disciplina, né? A gente já está com ela lá, o trabalho postado no Classroom, então é quase 1 mês para fazer o trabalho. Então, tem prazos bem longos, né? Para fazer o processo da N1. Então, dá para ficar com uma nota muito boa na N1, né? E aí, depender de uma nota, né, na prova final para fechar a média, né? Então, sem correr riscos aí, né? Claro, aconteceu alguma coisa, né? Perdi os prazos, não fiz o trabalho, vai acabar caindo na substituição, não tem jeito, né? Tá? Mas se fizer tudo certinho, não chega nem na substituição, né? Já vai chegar na média final ali tranquilo, tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o nosso calendário? Olha só, senhor. Esse trabalho que nós fizemos antes de terminar a aula, ele vale ponto também? Não, são exercícios, né? Só exercício, não vale ponto. Isso, vale a Tá. presença. Tá? Processo avaliativo é esse que está no calendário. Tá. Então, Avaliativas enquanto no nós estamos na Moodle aula aqui, não vale nada de ponto, né? Presença, alguma coisa assim, não. é a aula, conteúdo e a presença. É isso que vale. Tá. Certo? O processo avaliativo é esse que a gente tratou desde o primeiro dia de aula. Avaliativa no Moodle, 2 pontos. Avaliativa 2 no Moodle, 2 pontos. Trabalho disciplinar, 6. Prova, 10. Substituição. É isso, desde o primeiro dia, tá? Não mudou nada de lá para cá. Certo? A aula, é conteúdo. Qual é o período da nossa aula? Das 19 às 22 horas. Então, a gente tem 2 momentos. Isso a gente conversou no vídeo do contato pedagógico, né? Como é que é dividida a aula? Como é que é sistematizada a aula? A gente tem 2 momentos. Um primeiro momento que a gente tem um conteúdo, a gente trabalha com vocês, você tem espaço para dúvidas e perguntas. E um segundo momento que continuamos trabalhando o conteúdo de outra forma, com outro processo pedagógico, que são os exercícios em que vocês fazem pesquisa, né, e realizam os exercícios. Então, os exercícios são uma forma de estudo, certo? Isso a gente tratou no nosso contato pedagógico, né, desde o primeiro dia, tá? Então, importante a pergunta do colega para retomar, né, de repente outros colegas também já esqueceram disso, né, já que no contato pedagógico a gente tratou de diversas informações, né, e às vezes algumas coisas podem ficar no tempo, né? Então, obrigado aí, Fabiano, pela pergunta, porque certamente, né, trouxe a memória aí para os demais colegas também. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu só vou observar aqui, ó.
Eu entrei ali de novo no Classroom e entro na atividade, no caso que foi os exercícios que tu passou da última aula, aí abre, tá? Coloco a resposta enviar, aí abro de novo, coloco de novo, e igual ele fica como pendente, ele não tá indo. Isso, está enviando o formulário. Então, se tu continuar enviando o formulário, só vai Não, enviar ele o não formulário. diz enviar formulário, Você não ele está só diz clicando em enviar. entregar, né? Então, como eu te disse, Mas é que não tem além de essa clicar aba. em enviar o formulário, tu tem que clicar em entregar, tá? Mas não Tu tá tá no aparecendo celular, entregar Carmen? para mim. No Calma, celular. só um pouquinho. Isso, calma. Vamos por partes. Tu está no celular, muito bem. Quando tu está no celular, tu enviou o formulário, tu tem que voltar na atividade e tem uma setinha embaixo. Tu arrasta essa setinha para cima e vai aparecer a mensagem ali, entregar. Aí tu precisa clicar em entregar, tá? Tá certo, eu vou tentar mais uma vez. Certo? Então, quem faz pelo celular tem esse detalhe, né, gente? Tem que clicar em entregar para mudar o status da atividade, senão vai ficar aparecendo pendente, que nem a Carmen está relatando. Mas se vocês continuarem, né, sempre clicando em enviar formulário, né, vocês não estão clicando em entregar ainda, tá? Inclusive fica, né, salvo aí, porque o trabalho disciplinar tem que clicar em entregar também, né? Então, muita atenção a esse detalhe, gente. Aí, tanto quem faz pelo computador, quanto quem faz pelo celular, tá? Então, quem faz pelo celular, aproveitando aí o questionamento da Carmen, tem que arrastar a setinha para cima, achar a caixinha de entrega, clicar na caixinha de entrega, tá? Muito bem. Mais alguma pergunta sobre o calendário, processo avaliativo? Como é que tá para vocês? Tranquilo, gente? Nenhuma pergunta? Por enquanto, não. Isso, Ederson. Tu deve estar fazendo pelo computador, né, Ederson? Sim, pelo computador. Ederson mandou ali no... Oi? Sim, é pelo computador. Tá. Então, também tem uma diferença, né? Esse aplicativo do Classroom, do Google, quem faz pelo computador, ele acaba dando a mensagem devolvida. Se eu não me engano, tá? Quem está fazendo pelo celular está aparecendo a mensagem entregue. Significa a mesma coisa, né? Que devolveu para o professor ou entregou para o professor. São sinônimos, tá? Não muda nada em relação a isso. Ou está devolvendo, quem faz pelo computador aparece a mensagem devolvido, ou está entregando, quem faz pelo celular aparece a mensagem entregue. São palavras sinônimos, tá? Não sei por que o Google Class muda as palavras para quem faz pelo celular ou computador, né? Mas o importante é isso, tá, gente? Wagner conectando. Boa noite. Muito bem, gente. Alguma coisa mais sobre o calendário? Avaliativas, provas, substituição, guia do aluno, os prazos. Professora, a avaliativa 2, ela não está liberada ainda, né? Tem que olhar o prazo no guia do aluno, tá? Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas se não abriu, deve estar abrindo agora, por esses dias. Tá? Porque a avaliativa 2, ela já entra aqui nessas duas últimas aulas, né? Então, se não abriu, deve estar abrindo hoje ou amanhã, tá, Kelly? Boa noite, colega. Te respondendo, tá liberado, eu já até fiz ela. Legal, Catiúcia. Eu entrei agora aqui e não consegui abrir, não apareceu para mim ainda, mas obrigada. É a mesma para todo mundo, tá, Kelly? Se já apareceu no perfil da Catiúcia, já tá para todos os demais, tá? Então, vocês têm que acessar lá no lugarzinho, né? Certo, lá que é a semana 2, tá? Na semana 2 aparece a avaliativa 2 lá no Moodle. A semana 2. Eu tô na semana 4. Não, conforme a gente demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico, tá? Tá bom, obrigada. Alguns talvez não tenham participado daquela primeira aula, né? Então é importante, tá, gente? Na primeira aula, a gente fez toda a demonstração do Moodle. A gente fez a demonstração do Classroom, a gente explicou tudo como as coisas vão funcionar. A gente já está na terceira semana, né? Então, se por acaso, né,
alguém ainda não assistiu o vídeo do contrato pedagógico, onde a gente abriu o Moodle, mostrou onde estão as atividades avaliativas, mostramos o guia do aluno, explicamos o trabalho disciplinar, a substituição e a prova, alerta, né? Assista, né, o vídeo do contrato pedagógico, está na barra atividades do Classroom, tá? Foi tudo detalhado e explicado, certo? É natural que, eventualmente, a gente esqueça de algumas coisas, né? Ou que a gente, não participei da primeira aula, né? E não se aperceba disso. Mas não tem problema, né? Todas as aulas, no início a gente abre o calendário, a gente relembra desses detalhes, tá? Justamente para reforçar esses aspectos, né? Importantes, tá? Então, lá no vídeo do contrato pedagógico, o que a gente fez? Eu abri a tela do site da QI, cliquei na aba Serviços, cliquei lá no Moodle Técnico, cliquei lá na disciplina de você, mostrei lá onde vai aparecer as atividades avaliativas, cliquei na semana 1, tá lá, avaliativa 1, cliquei na semana 2, é ali que vocês vão fazer a avaliativa 2, isso foi demonstrado. Ao vivo, tá gravado, né? Então é sempre importante vocês reverem o vídeo do contrato pedagógico, ou quem não assistiu, né, assistir. Quem pegou pela metade, de repente alguém entrou na conexão depois, né, a gente já tinha passado daquela parte da explicação, é extremamente importante, tá, gente? Então, se vocês se interarem disso, né, claro, o ideal é participar da primeira aula, né, e assistir ao vivo, fazer as perguntas e as dúvidas, tá? É sempre bom isso. Mas se não assistiu, né, assista, tá? Ainda está disponível para vocês. Como a Catiúcia relou, então já está disponível lá a avaliativa 2. Obrigado, Catiúcia. Então vocês já têm ela em aberto para fazer, tá? O prazo é longo, né? Se não me engano, é mais de 2 semanas que tem ali para fazer a avaliativa 2, tá? Tem que fazer dentro daquele prazo que está lá no guia do aluno, justamente para, né, ter a felicidade aí de fechar as avaliativas com 4 pontos, né? 2 pontos cada uma, né? Eduardo também colocou no chat ali que até já fez, né? Legal. O Ivo também colocou no chat ali que já fez. Mas já estava avisando ali no chat também que já tinha aberto. Legal. Muito bem. Vamos aproveitar, né? Já que está surgindo dúvidas aí em relação ao calendário, processo avaliativo, vamos ver se tem mais alguém com alguma dúvida que queira esclarecer. Vamos aproveitar esse momento aí. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais, gente? Ficou com alguma dúvida, né? Ficou alguma coisa que de repente não ficou clara, não lembra muito bem como é que foi combinado? Quer perguntar? Eu vou te incomodar de novo, mas não está enviando. Certo, não está Carmen. aparecendo para mim. Eu vou te enviar um tutorial, então, Carmen. Um passo a passo para te fazer, tá? Não, é que eu já fiz tudo o que tu falou, entendeu? Os outros foram entregues. As primeiras atividades. Essas aqui, elas estão como enviados dia 2, que foi a última aula. Certo. Mas estão como pendentes. Então, não está aparecendo a aba para mim Sim. entregar, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu não usou 2 perfis diferentes para acessar a sala do Classroom? Não. Tu sempre usou o mesmo perfil, o mesmo e-mail. Não, depois que eu consegui entrar com o meu e-mail, a outra aula já acessei com o meu e-mail e já fiz com o meu. Tá. Então, agora, quando tu está entrando no Classroom, as atividades que estão pendentes não são atividades que tu tinha entrado com outro e-mail, não, né? Já é com esse. Já é com esse. Certo. Eu vou te enviar um tutorial para te fazer os envios, certo? Tá, pode ser. Certo? Aí tu vai olhar ali, tem um passo a passo direitinho, né? Acessa aqui, clica ali, vai lá e clica em entregar. Tá? Vai ser mais fácil. Tem vídeos, enfim, né? Mostrando como é que faz isso no Classroom, mas eu fiz um passo a passo em PDF para ajudar aqueles que têm essa maior dificuldade com o celular, né? E tá bem explicativo. E aí depois eu te envio pro teu e-mail, tá? Tá certo, obrigado. Obrigado. Obrigado, Carmen. Se alguém mais quiser também, gente, esse arquivo, se manifeste. De repente até posto no Classroom, até melhor, né? Aí passa para todo mundo. De repente essa dúvida que a Carmen tá pode ser dúvida de outros, né? Então vamos fazer assim. Eu vou postar esse passo a passo, né, de como fazer o envio dessas atividades pelo celular. Ali no Classroom, aí fica disponível para todo mundo. Né, Carmen? O que tu acha? Uma boa, né? Pode ser.
Eu acho que essa dúvida da Porque, Carmen na verdade, pode ser dúvida da gente, né? porque, na verdade, eu fiz da outra forma, da outra vez, e deu certo. Agora não está Sim. mais aparecendo para entregar. Sim, sim. Tá. Então eu vou fazer isso, que aí de repente eu acho que a dúvida da Carmen pode ser dúvida de mais gente. Então eu vou fazer geral depois, né? Até o final dessa semana eu posto ali para vocês, né? Para fazerem essas entregas aí, tá? Mas fica tranquila, Carmen, estou sabendo que você está participando das aulas, tá? Tá certo, obrigada. Certo, valeu. Muito bem, gente. Então, vamos ao nosso conteúdo, como se fala, né? Aula 5 e 6, nós temos aí o tema das tarifas e fretes e gestão de frotas, tá? É sempre bem-vindo a participação de vocês, tá, pessoal? Podem mandar perguntas ou dúvidas pelo chat, ou então ao vivo aí habilitando o microfone, sempre que quiserem, tá? Durante qualquer momento da aula. Então vamos começar aí com o assunto tarifas e fretes, tá? Então, a questão do custo do frete, muitas vezes é um fator de decisão, tá? Em relação ao modal ou o prestador de serviço que está sendo escolhido em função, claro, dos custos que isso pode representar, né? Dependendo do número de viagens que são feitas, né, ao longo do mês, fechamento, né, do demonstrativo de resultado de exercícios, o balanço mensal, é significativamente impactado, né, pelo custo do frete, que é um dos custos, né, relacionados à área de transportes e distribuição, tá? Então, as tarifas, enfim, elas podem sofrer influência de diversos elementos, né, dados, né, relacionados à própria economia, ou aos combustíveis, né, juros, inflação, tá? O frete, então, ele é a remuneração pelo serviço que foi contratado, né, aquilo que se paga pelo transporte realizado, de ponta a ponta, né? Bom, alguns fatores que vão interferir nessa tarifa são diversos, né? O próprio tipo da carga que será transportada, a gente viu lá nas primeiras aulas que a gente tem uma diversidade muito grande de cargas com necessidades distintas, né? Tem carga viva, tem carga que precisa ser, que é perecível, né, e precisa ser refrigerada, né? Tem também as questões de peso e de volume que vão influenciar nisso, né? Vão ser determinantes, inclusive em relação ao custo do transporte, ao frete, né? Ao próprio tipo de embalagem utilizada, a fragilidade da carga, o destino, né, a distância em relação a isso, as necessidades de equipamentos especiais para movimentar essa carga, né, em relação à própria conservação do produto, o grau de perecibilidade, né, e a própria questão das mercadorias perigosas, que vão gerar uma série de custos relacionados a isso. Vai interferir na tarifa, né, desse transporte, tá? Qualquer dos modais, então, os custos de transporte vão ser influenciados, né, por esses elementos. Bom, aí tem o tal do dilema, né, a base do frete é por peso ou por volume, né, é o peso bruto da carga, o tal do peso cubado, né, que é o volume, tá? Então, o volume é o peso cubado e o peso bruto é o peso da mercadoria, né? Brandon conectando, boa noite. Então, nós temos aqui um exemplo a ser considerado, mas fixem bem esses conceitos, tá? Então, o peso bruto é o peso da mercadoria, tá? O peso real, incluindo a embalagem. O peso cubado é aquele que leva em consideração o espaço ocupado. Então, qualquer espaço ocupado, né? Nós estamos falando de volume, né? Tá? Muito bem. Então, nosso exemplo, nós temos aqui o transporte de uma caixa de 5 quilos, tá? Então, é o peso da mercadoria já com a caixa, né? O peso da caixa, ou seja, a embalagem, a caixa e a mercadoria que está dentro dela, o peso total, 5 quilos, tá? E nós temos as dimensões. Essa caixa, então, tem uma altura de 0,40 metros, largura 0,80, comprimento 0,60. Então, nós temos 3 dimensões, né, que dão o volume. A multiplicação dos 3 elementos é que vai me dar o volume, né, o metro cúbico, né. Então, metro vezes metro dá ao cubo, né. É cúbico, é volume. Por isso,
a gente fala que é peso cubado quando trata de volume? Nós temos 3 dimensões, multiplicação, né, de metro vezes metro vezes metro, né? Altura, largura e comprimento. Isso vem lá da geometria básica, né? Da matemática, do ensino fundamental ainda de vocês. Vocês devem lembrar disso, né? Quem não lembra, está começando, é verdade, né? Está começando a se lembrar desses detalhes, tá, gente? Então, quando a gente fala de peso cubado, é as 3 dimensões consideradas, né? O volume, a área interna, né, que é considerada. Então, o volume da mercadoria, a gente usa a chamada cal, né? Que é a multiplicação das 3 medidas, comprimento, largura e altura. Cal porque está na sequência, né, das palavras em inglês, mas se a gente verificar, C de comprimento, A de altura e L de largura. Tá? Por isso que chama cal. A gente usa a cal, o que significa multiplicação, comprimento, altura, largura. Tá? Neste caso, deste exemplo, então, a altura 0,4 metros, a largura 0,8 metros e o comprimento 0,60 metros, multiplica os 3 fatores, nós vamos ter 0,192 metros cúbicos. Tá? Então, em termos de volume, né, essa carga aí vai representar 0,192 metros cúbicos. Em termos de peso, ela representa, então, 5 quilos. É o mesmo elemento, com 2 notações diferentes. Peso cubado, 0,192 metros cúbicos. Peso bruto, 5 quilos. Tá? Tranquilo até aqui? Tudo certo, né? Algo simples, né? Nossa matemática aqui, em relação a isso, vai ser sempre uma matemática simples, né? Somar, dividir, multiplicar, não tem nenhuma surpresa maior, né? Bom, nós temos, então, claro, as características de cada modal, né? Porque cada modal, tendo as suas dimensões próprias, nós vamos ter diferenças de volume, né? Que são comportados pelos diferentes modais. O frete aéreo tem uma característica de volume, o frete marítimo outro, né? Dependendo daquilo que é utilizado. Então, no aéreo, o pagamento do frete ocorre de 2 formas, que é o frete pré-pago e o frete a pagar, tá? Bom, o frete pré-pago é aquele pago no local do embarque. Então, está sendo feito o embarque, né? Antes de ser feito o envio, paga-se o frete. E o frete a pagar, claro, né? Por óbvio, vai ser no local do desembarque, tá? No caso do frete aéreo, nós temos a IATA, tá? Então, para saber se a gente vai considerar o peso ou o volume, tá? Então, o frete aéreo vai ser cobrado pelo peso ou pelo volume, pela cubagem. E nós temos uma relação IATA, que é, então, trazida aí pela Associação de Transporte Aéreo Internacional. Tá? Isso que significa essa sigla. Ela traz uma relação peso-volume. Tá? No transporte aéreo, 1 quilo representa 6.000 centímetros cúbicos, ou então, né, 1 tonelada, 6 metros cúbicos. Então, isso traz uma relação, né, para a gente poder apurar o que vai valer mais a pena, né, em termos de transporte. Claro que, né, no caso de 1 quilo, né, sendo acondicionado aí em um volume maior do que 6.000 centímetros cúbicos, vai se considerar como base de cálculo frete. Caso contrário, considera-se o peso. Tá? Muito bem. Então, de acordo aí com essa regulamentação internacional, tá, uma aeronave vai conseguir acomodar 166,66 quilos em 1 metro cúbico. Tá? Então, tem uma relação peso-volume, 1:6. Então, nós vamos utilizar a seguinte fórmula para verificar, né, a relação frete-peso. É o valor em metro cúbico daquela mercadoria que a gente quer transportar, vezes esse fator, tá? Esse fator é próprio do frete aéreo, 166,66 quilos, por causa daquela relação que a gente viu, tá? 1 tonelada para 6 metros cúbicos. 1:6.
Então, por isso, 166,66. Só para o aéreo, tá? E, claro, o valor em metro cúbico vai ser o valor metro cúbico da mercadoria, né? Que a gente está fazendo o cálculo do frete. Então, seguimos com o mesmo exemplo, tá? Aquele exemplo da caixa Só de uma 5 pergunta. quilos. Sim. Só uma pergunta. No slide anterior, pode voltar? Aí, tá. Aí, no caso, o valor ali em metro cúbico seria o valor que a gente faz antes no slide anterior, que seria os 3 lados ali. O cal, Isso. né? Isso. Então, o valor que vai é o cal. Exatamente. Depois faz pelo 166. Exatamente. Ah, tá. Era só isso. Tá? Valeu. Muito bem. Exatamente isso que a gente vai ver no exemplo agora. Isso que a Carmen estava adiantando para nós, né? Então, nós temos o exemplo aquele do peso de 5 quilos, né? Da caixa com a mercadoria no peso de 5 quilos, cuja cubagem, né? A cal é de 0,192 metros cúbicos, tá? Então, como a gente já conhece aí que o peso é de 5 quilos, né? A gente precisa apurar até que vai ficar o frete peso, né? No caso do frete aéreo, tá? Então, a cal, 192 metros cúbicos, que é a nossa cubagem, vezes o fator do frete aéreo, 166,66 quilos. Como é que ficou o frete peso no frete aéreo? 31,99 quilos, tá? Então, neste caso, né? Então, a gente viu aí que, através desse volume cubado, né? Então, aqui é o frete peso do volume cubado, né? Como ele deu maior que o peso bruto da mercadoria, 31,99 quilos, né? Qual é o frete considerado? Esse aqui, tá? Sempre se considera o maior por uma questão de norma aí. 31,99 quilos. Luciano, Sim. tá. Aí chegou na dúvida que eu ia ver semana passada. Tem uma questão lá da avaliativa de apoio, né? Que é a 10ª questão. Então, nesse caso, aqui está dizendo que o peso da caixa é 18 quilos, tá? E na conta do frete do peso eu encontrei 11,20. Então quer dizer que iria permanecer os 18 quilos, então? Essa é a ideia. Por quê? É uma questão de norma mesmo. Tá. Então, sempre se considera, né? No caso, O volume maior, a ocupação do volume. O peso ele mantém. Aquele peso bruto mantém sempre. Ele não vai mudar. Ele não vai entrar em nenhuma das questões. No caso, ele não vai ser O peso multiplicado bruto, também. no caso, quando fizer o frete peso cubado, se o frete peso cubado for menor, tá? Tu vai usar o peso bruto. Então, o peso bruto é usado nesses casos. Era isso aí que era dúvida. Agora Valeu. Então, o peso bruto é 5, mas o peso que eu vou considerar para o frete, tá? É o do volume. No frete aéreo, no caso aqui, desse exemplo, 39,99 quilos. Tá? Esse caso aí desse 4 quilos, então iria utilizar o peso bruto. Utilizando o peso bruto para o cálculo do frete. Isso. Tá. Legal, isso é importante, gente. Tá? Um detalhe aí que pode passar desapercebido que a Carmen e o Baltazar ressaltaram aí, tá? Aí no caso, se passar, professor, passar de 31 aí, tem outra tabela? Não. O cálculo do frete depois é feito em cima do peso calculado. Tá? Aí tem que ver se tem uma tabela de preço, né? Para determinada transportadora aérea, né? Às vezes tem uma tabela e vai se por aquela tabela. Aí depende do frete que está sendo utilizado, né? Da aérea que está sendo fretada. Se for aqui 40 é o peso, tá? Aqui não é o preço, aqui é o peso. Tá, no caso, se em vez de 5 fosse 40 quilos, é a mesma tabela? Sim, vai ter um preço específico para esse peso de 40, no caso, como tu citou, né? Então, a depender do peso, né, vai ter um preço diferente, né? Tá? Vai ter uma tabela. O frete aéreo vai ter as suas tabelas, né? O modal rodoviário, o modal ferroviário, todos vão ter
A gente está vendo aqui é o peso. E aí vai ter uma relação, né? Peso-valor. Tá? Aí depende da transportadora. Fretamento. Tá, Marcos? Ficou tranquilo, Marcos? Deu para pegar? Mais ou menos os 5 quilos ali, tá? Vamos dizer assim, 5 quilos peso, né? Deixa eu ver se eu entendi. Tá, mas bruto. O peso bruto. Tá, mas se o peso bruto fosse maior que esse... Não tem nada a ver, então, que esse 31,99. Aí vai considerar o peso bruto. Se o bruto fosse maior, tá, Marcos? Se o peso bruto fosse maior do que os 31,99, qual peso seria considerado para o cálculo do frete? O peso bruto. É sempre o maior, tá, Marcos? Entendi. Tá? Valeu a pergunta aí, Marcos. Muito bem, gente. Vamos a um segundo exemplo de frete aéreo. Tá? Mudou o peso aqui agora. Nós temos um peso bruto de 1.500, tá? Nesse caso aqui são barras de aço cilíndricas. Peso bruto, 1.500 quilos, né? Então tem as seguintes dimensões. 2,10 metros e um diâmetro de 1,10 metros, tá? Bom. Considerando, então, né, que o diâmetro é o dobro do raio, né? Nós vamos ter essas dimensões de largura e comprimento no diâmetro, tá? Então, o diâmetro serve como parâmetro para aquilo que seria, né, a nossa altura, melhor dizendo, né, e largura, tá? Então, o comprimento é 2,10, aí multiplica 1,10 diâmetro e 1,10 diâmetro também, certo? Então, na nossa cal, né, o A e o L é o diâmetro, só repete os dois valores do diâmetro, tá? Na multiplicação, então, a cubagem, né, a cal vai chegar em 2.541 metros cúbicos, tá? 2, né, claro, 541 metros cúbicos. E a gente utiliza, então, a fórmula do frete peso aéreo, tá? É o valor em metros cúbicos calculado, os 2.501 metros cúbicos, vezes o fator do frete aéreo, né, 166,66 quilos, que dá um frete peso, né, cubado, 423,48 quilos, tá? Então, nesse caso, vai ser cobrado frete pelo peso bruto, porque o peso bruto é maior do que o peso frete cubado, certo? Então, como o peso bruto é 1.500 e o frete peso cubado é 423, o frete vai ser em cima do peso bruto. Tá, gente? É um padrão isso. Tá? Sempre se considera o maior peso. Então, a gente vai estar sempre comparando os dois, tá? O peso bruto com o peso cubado. O frete cobrado sobre aquele que for o valor maior. No caso anterior, o que era maior? Era o frete peso cubado. E esse era considerado, então, para o cálculo do frete. Nesse caso aqui agora, inverteu, né? É o peso bruto que é maior que o frete peso cubado. Tá? E aí se considera o peso bruto. Certo? Acho que agora ficou mais claro, né? Ficou mais tangível. Acho que agora tirou. Acho que agora esclareceu. De primeira eu tava ficando com dúvida, aí agora tu explicou, agora foi. Certo, legal. Valeu, gente. É isso aí mesmo, né? A gente vai construindo aí até chegar aos raciocínios. Tranquilo. Valeu. Valeu. A Gabi perguntando se vai ter essas questões na prova. Não, na prova vai ser Bhaskara, né, Gabi? Vai ser outra coisa. Sabe como é que é quando tem matemática? Quando é matemática, o professor ensina A mais B mais C. Aí, na prova, né, cai uma integral lá para vocês fazerem. Não me vem com hipotenusa, pelo amor de Deus. Hein? A soma dos catetos, aquela história toda, né? A fórmula do π, né, o raio ao quadrado, ixi, não vamos por aí, né? Mas assim, Gabi, o que pode ter na prova, tá? Uma questão parecida, como o Baltazar falou lá da atividade de apoio, em que tem que calcular, né, a cubagem e fazer a comparação entre o peso bruto e a cubagem e definir qual dos dois vai ser utilizado para o valor do frete. Só isso, tá?
Nada mais do que isso. Não vai ter nem uma tabela de preços para vocês fazerem multiplicação pelo peso, não, né? Vai ser só a determinação de qual é o peso que vai ser cobrado no frete. Tá? É bem tranquilo mesmo. Muito bem. Frete marítimo agora, gente. Tá? Vai mudando os parâmetros conforme vai mudando o modal, tá? No caso do frete marítimo, então, por convenção, tá? Da área, nós temos aí 1 tonelada igual a 1 metro cúbico. Então, vejam que muda o parâmetro conforme muda o modal, tá? Então, frete aéreo eram aqueles parâmetros, tá? Não vamos, né, nos atrapalhar nas coisas. Vocês podem ir anotando, fazendo, né, uma tabelinha para vocês. Claro, esses slides vão estar disponíveis para vocês depois, né? Mas se quiserem anotando as diferenças, né, entre um e outro, já é bacana, já é interessante. Então, segue o mesmo exemplo, tá? Aquela caixa de 5 kg do início, cuja cubagem, né, a multiplicação da cal deu 0,192 metros cúbicos, tá? Agora é o frete marítimo. E nesse caso, né, o transporte marítimo, a gente tem 1 metro cúbico, né, equivalendo a 1 tonelada, tá? Então, o que seria cobrado aí, né? Taxa mínima de transporte. Então, ela pode variar de meio até 1 tonelada, de meia até 1 tonelada, tá? De acordo com cada companhia marítima, depende, né? Mas, no geral, é isso, tá? Ou cobrar meia, cobrar 1 nessa relação, né? 1 metro cúbico por tonelada, tá? Então, poderia cobrar meio metro cúbico, né? Por meia tonelada. Mas fica o alerta, depende da companhia marítima. Ela pode ter uma relação diferente. Esse é um padrão. Por convenção é assim, tá? Muito bem. Nós temos aí o frete peso, então, do marítimo. Tá? Frete peso marítimo é o valor em metro cúbico vezes 1 tonelada. Tá? Então, ficaria 0,192 metros cúbicos da cubagem vezes 1 tonelada. Então, vezes 1 vai ficar 0,192 toneladas. Esse é o frete peso dessa caixa de 5 quilos, que tem essa cubagem, tá? Então, 0,192 vezes 1 tonelada vai ser 0,192 toneladas. Simples assim, tá? Bom, agora, no caso daquela barra de aço, que era o segundo exemplo, tá? Então, a barra de aço tinha lá os 1.500 quilos e a cubagem dela era 2,541 metros cúbicos. Como é que fica o frete peso, né? No caso do frete marítimo, nessa situação? Então, a gente vai pegar lá os 2,541 metros cúbicos vezes 1 tonelada, vai ficar 2,541 toneladas, tá? Em termos de volume, tá, gente? Então, para frete marítimo, né, vai ser essa consideração aqui, tá? Então, é o volume em metros cúbicos vezes 1 tonelada. Lá no aéreo era o volume em metros cúbicos vezes 166,6 quilos. Então, muda, né, a capacidade, muda o fator, né? Então, como o marítimo tem uma capacidade muito grande, é tonelada. O aéreo tem uma capacidade menor, é quilo, né? Certo? Muito bem. Depois nós temos o frete rodoviário, tá? Aqui até tem uma tabela de referência, tá? Depende, claro, cada transportadora, né, cada empresa vai ter, de repente, tabelas diferentes, mas só uma tabela para mostrar um exemplo, tá? Nesse caso, no frete rodoviário, então, as empresas podem utilizar preços tabelados. Inclusive, né, tem aí uma previsão de legislação, em função das greves e dos preços do diesel para os transportadores, né? Tem se falado bastante em tabelamentos, né? Fazer um tabelamento nacional, enfim, mas, a princípio, né, cada transportadora vai ter suas tabelas de referência, tá? Então, nós temos aqui uma mercadoria que pesa 110 quilos, né? E aí a gente tem essa tabela de referência, né? Um exemplo, tá? Que pode ser adotado por alguma transportadora, tá? Então, aqui é uma carga de 110 quilos. A gente vai ver como é que fica isso, né? Para essa transportadora. Nessa transportadora,
tendo origem em Porto Alegre, né, para os destinos de São Paulo e Campinas, como é que ficam os preços por quilo? Tá? A carga é 110. Então, na primeira faixa, nós temos um transporte de 0 a 50 quilos. Então, já não se enquadra na nossa mercadoria, né? Seria R$12 por quilo para São Paulo, né, e R$16 por quilo para Campinas. Na segunda faixa, nós teríamos de 51 para 100 quilos. Aí seriam R$16 por quilo para São Paulo e R$18 por quilo para Campinas. Agora, onde se enquadra a nossa mercadoria, né, que é 110 quilos, tá? Então, de 101 a 150, R$18 por quilo, né, para São Paulo e R$20 por quilo para Campinas, tá? Esses são fretes fictícios, tá, gente? Só para ilustrar, depende aí de cada transportadora, né, seus custos, enfim, como ela pode considerar. Claro que isso gera, né, um nível de competitividade aí entre os transportadores, tá? Então aqui a gente vê que não tem um padrão de referência, né? Vão ser tabelas próprias dos transportadores de frete rodoviário. Diferentemente, né, do marítimo e do aeroviário, que tem aqueles padrões internacionais, né? Já é aquele padrão fixo ali, tá? Bom, como é que ficaria, né, a relação da mercadoria no peso cubado, no frete rodoviário, tá? Muito bem. Para o frete cubado, aí sim a gente pode ter essa relação, tá? Considerando que se utiliza, né, os 300 quilos como base para o cálculo do frete cubado, tá? Então, aquele frete anterior lá considerava somente peso, né? Agora aqui a gente tem frete peso cubado, tá? Segue aquele exemplo da caixa de 5 quilos, a cubagem dela, né, 0,192 metros cúbicos, já tínhamos calculado. Como é que ficaria o frete peso cubado? Esse volume, 0,192 metros cúbicos, vezes 300 quilos, que nos daria um total de 57,6 quilos frete peso cubado, tá? Então, esse seria o frete possivelmente cobrado, né, nessa relação frete peso cubado frente ao peso bruto da mercadoria, tá? Muito bem. Então, a gente teve o aéreo, o marítimo e o rodoviário. Falta mais um, o ferroviário, tá? Então, o frete ferroviário, ele é baseado em 2 fatores. Tem a questão da quilometragem, né, a distância entre as estações, embarque e desembarque, tá? Não é o número de estações, né, mas embarcou numa estação, né, e aí considera a distância até a estação do desembarque. O peso, o próprio peso da mercadoria, né, então calculado aí pela multiplicação da tarifa ferroviária pelo peso ou volume. Então, mesma coisa, né, tem o peso bruto e o volume cubado, tá? Aquele, claro, de novo, que proporcionar um maior valor é o considerado, certo? Muito bem. Outro elemento, gente, que impacta, né, de certa maneira, aí, nas tarifas e nos fretes, né, infelizmente, né, nós temos isso, o roubo de cargas, né, são ocorrências frequentes. O nosso transporte não é uma característica única do frete rodoviário, né? A gente tem também roubo de carga em frete aéreo, frete marítimo, né? Também acontece. Proporções são diferentes, tá? Mas o maior volume, para nós aqui no Brasil, né, acaba acontecendo muito no fretamento do modal rodoviário. Isso gera um custo, né? Um seguro de carga, né? O extravio total da carga, né? Tem o custo da própria carga. Isso vai trazendo, enfim, né, uma elevação das tarifas, né, e vai impactando os fretes. Então, quanto maior for, né, o volume de cargas roubadas, ano a ano, né, são feitos os recálculos das seguradoras e isso vai acabar compondo os preços, né, e vai elevando aí mais um impacto, né, no custo dos fretes, tá? Então, algumas cargas mais roubados: alimentos, cigarro, eletroeletrônicos, produto farmacêutico, né, produto químico, têxtil, de tudo um pouco, de um pouco com tudo, certo? Embora
né, nos últimos anos tenha tido uma redução, né, de cargas roubadas em algumas linhas, né, na área de metalurgia, né, que é mais difícil, né, material semi-acabado ou minérios, por exemplo, isso gera uma quantidade menor, né, de carga roubada, enfim, mas ainda acontece, tá? Então, gera impacto, diminui a margem de lucro das empresas, né, as transportadoras e, claro, né, a própria empresa que paga a tarifa, paga o frete, né, vai acabar pagando tarifas e fretes maiores em função dessas situações, tá? Para fora disso, para fora do custo relacionado, tem também o problema que afeta aquele que comprou a carga, né? Então, a gente pode dizer, mas o seguro vai cobrir, enfim, né? Mas e a falta do produto lá, né, para quem comprou a carga? Como é que fica? Como é que esse empresário, essa empresa fica em relação aos seus clientes, ao mercado que não vai ser atendido pela falta ou atraso, né? Em função, porque, né, cobriu o seguro, né? Vai correr atrás, vai rolar algum tempo até que essa carga seja reposta. E nesse tempo, como é que fica? Perde esse mercado, os clientes que iam comprar ali vão comprar de outro lugar, né? Então tem todos os impactos secundários da questão do roubo de cargas, tá? Não é só o impacto primário, tá? Mas tem também esse impacto secundário aí que é, né, significativo também, né? Porque às vezes o cliente que vai embora não volta mais, né? Tá? Então isso é um impacto bem relevante. Bom, dimensionamento das frotas, o que é importante aí, né, ser considerado. Claro, a previsão de demanda, e isso faz parte, né, não sei se alguns de vocês já fez, né, provavelmente vão fazer a disciplina de PCP, né, uma das coisas dentro de PCP ou dentro do processo produtivo de uma empresa é a previsão de demanda, tá? Existem métodos, mecanismos, né, desde os métodos estatísticos, né, até os métodos de consenso sobre previsão de demanda, todos eles buscando se aproximar o máximo possível, né, de uma previsão de demanda realística, porque impacta diversas coisas na organização, mas impacta também a questão da gestão das frotas. Então, a quantidade de veículos que a gente vai precisar para essa demanda prevista de produtos, né? Em termos de peso, por exemplo, né, o mercado vai demandar tantos produtos da linha A, linha B, linha C, cada um tem os seus pesos, né? Vai ocupar um volume no transporte, e dependendo desse volume, desses pesos, né, nós vamos precisar de uma maior ou menor quantidade de veículos compondo a nossa frota. Isso se a empresa, claro, tem uma frota própria, né? Ou então ela terceiriza isso, né, para uma empresa transportadora. Aí a empresa transportadora é que terá que fazer, né, esses dimensionamentos de frota frente à demanda dos diferentes clientes que atende. E aí tem uma relação, né, de comunicação importante entre a empresa de logística e a empresa que faz a demanda por esse serviço. Então essa comunicação é constante, né, ela deve se inteirar, né, das previsões de demanda das empresas locadoras, tá? Claro que as rotas determinam, né, também o tamanho das frotas, por quê? Né? Quanto tempo de viagem leva, né, aquele veículo? Eu vou ficar quanto tempo sem poder utilizar ele para atender um outro cliente? Então, esse tempo determinado pela distância da rota pode determinar que eu tenho que ter um outro veículo, porque até o próximo voltar, eu tenho que atender outro cliente. Então, isso impacta o dimensionamento da frota. O próprio número de dias trabalhados, né? A empresa trabalha de segunda a sexta, trabalha de segunda a sábado, é de domingo a domingo. Como é que é isso, né? Isso também vai gerar, né, um elemento a ser considerado, é mais uma variável, tá? A própria questão do tempo de carga e descarga, a gente sabe que deveria ser muito ágil e rápido, mas nem sempre é assim. Às vezes tem fila, né, de caminhão, né, esperando carga e descarga, e aí às vezes não são até nem horas, às vezes demora de um dia para o outro, ou mais, né, 2, 3 dias, dependendo, né, se trata de uma safra, enfim, do que a gente está falando. Esse tempo pode ser mais curto ou muito mais longo, tá? E isso também é considerado no dimensionamento da frota, porque o veículo está lá, né, esperando a carga, e tem que atender outro cliente, e eu preciso, né, de mais veículos na minha frota. Não, o tipo de produto que eu trabalho, né,
na minha frota, as cargas e descargas são bem rápidas. Então, provavelmente, nesse aspecto, nesse fator, né, tem impacto menor aí no volume de veículos da frota, tá? A identificação, né, da capacidade do veículo também. Então, veículos de mais capacidade, né, vão diminuir o tamanho da frota, mas se eu preciso, para aquele mesmo volume, eu tenho veículos de capacidade menor, vou precisar de um maior volume de veículos nesse sentido, né? Certo? E a quantidade de viagens que cada veículo é capaz de realizar. Todos esses elementos são variáveis a serem consideradas nesse dimensionamento, tá? Tudo deve ser pensado, planejado, né? E entra nisso, né? Roteirização, né? A mão de obra disponível, né? Todos esses outros elementos aí, tá? Bom, então nós temos aí esses fatores, né? Que influenciam, inclusive, a própria escolha do modal, tá? E aí tem um exemplo, né? Se a gente considerar uma carga aí de 5.000 toneladas, né, de fertilizante para carregar aí do Porto de Rio Grande, tá, lá no sul do estado, para Porto Alegre, tá? A gente sabe aí o tipo de carga, né? Agora, quantos veículos vão ser necessários para fazer esse transporte dessas 5.000 toneladas de fertilizante? Então, isso a gente precisa considerar, então, e realizar um dimensionamento de carga, tá? É relativamente simples, tá? Dividindo aí o total da carga, tá, pela capacidade do veículo. Se for caminhão, e a gente vai considerar aqui, né, que cada caminhão, nesse exemplo, né, tem uma capacidade de 25 toneladas, tá? Então, quantos caminhões eu preciso para transportar essas 5.000 toneladas do Porto de Rio Grande para Porto Alegre? Então, são as 5.000 toneladas dividido pela capacidade de cada caminhão. Então, digamos que eu tenho toda a minha frota, né? Exemplo aqui é muito fixo, né? Mas toda a minha frota, todos os meus caminhões têm uma capacidade de 25 toneladas, tá? Faço essa divisão. O resultado dessa divisão vai me dar, então, 200. O que é isso? 200 caminhões vão ser necessários, né? Para fazer essa carga. De uma forma bem bruta, tá? O nosso cálculo aqui, considerando que a gente vai transportar essa carga, né, utilizando, então, esses 200 veículos. Sem considerar que, né, a gente poderia ter diferentes situações, né, intervenientes aí. Então, poderia minimizar a necessidade da quantidade de veículos se eu tivesse mais tempo, por exemplo, de entrega, né? Depende do tempo que eu vou ter, né, contratado, para transportar essas 500 toneladas também. A gente está considerando aqui só uma variável de dimensionamento, né? Não está considerando a variável tempo. Se eu tiver mais tempo, eu posso, inclusive, diminuir a necessidade de caminhões para a metade, né? Se eu tiver mais tempo, eu faço um caminhão ir e voltar, né? Então, eu posso reduzir essa quantidade, mas a gente está considerando aqui somente o dimensionamento através do peso, tá? Tem todas as outras variáveis que podem impactar, né? Pode diminuir essa necessidade, professor, ou aumentar essa necessidade de veículos, tá? Pode falar, Carmen. Então, no caso, isso seria uma opção, caminhões, tá? Mas no caso, isso, como são 5.000 toneladas, eu posso trocar o meio, a forma, o modal, no caso? Sim, como, por exemplo, Rio Grande e Porto Alegre, a gente tem via férrea, né? Então, eu poderia utilizar o modal ferroviário. Bom, no modal ferroviário, né? Quantos containers, por exemplo, eu conseguiria colocar? Qual a capacidade de cada container? E aí a gente teria provavelmente, né, uma relação diferente, né? A gente chegaria, de repente, num processo em que a gente, considerando que um container tem uma capacidade maior, né, de carga maior, talvez a gente chegasse, né, não a 200 containers, mas daqui a pouco, né, uma quantidade bem menor de containers, a gente consegue carregar essas 500 toneladas aí nessa viagem do Porto de Rio Grande para Porto Alegre, tá? Sim, eu falo até pelo custo, né, que daria mais custo para a empresa fazer o transporte da carga, vamos supor, 200 caminhões necessitaria para carregar toda essa quantidade. Isso, exatamente, né? Claro, a gente poderia considerar também um transporte fluvial, né? A gente tem a Lagoa dos Patos, né, que dá acesso de Rio Grande até Porto Alegre, né?
Então, seria uma outra possibilidade também. Anderson, eu vi que tu queria falar, Anderson. Não, era isso que eu ia falar, porque a capacidade de uma barca, uma chata, é mais ou menos de 4.500 a 5.000 toneladas, mais ou menos. Isso. Seria uma viagem só com uma barcaça para Porto Alegre. Exatamente, né? Então, aqui a gente, claro, está trazendo exemplos, né? E a definição, né? Vai partir da empresa, né? Como é que ela vai fazer isso, né? Claro, vai primeiro ver as possibilidades, vai fazer os seus cálculos e tomar a decisão, né? Claro que nem sempre, né? A questão tempo, necessidade se adequa ao modal menos custoso. Às vezes, né? A necessidade e o prazo fazem com que a gente possa, às vezes, ter que recorrer ao modal mais caro ou fazer uma equalização, né? Bom, não consigo fazer tudo, não tem toda a disponibilidade, né? Temos uma via férrea, uma quantidade de disponibilidade no mercado, né? Então, o que eu tenho disponível para fazer pela via férrea é a metade disso. Então eu vou ter que equalizar, fazer a metade pela via férrea, uma outra parte fluvial, uma outra parte rodoviária. Às vezes se lança a mão dessa equalização entre os diferentes modais. A gente não pode usar um modal só, aquele mais barato, né? Também entra essa outra variável aí, né? Nem sempre a gente consegue o ótimo, tá? Às vezes a gente consegue o possível, né? Então, em muitos casos, né, o possível vai ser o caminho, né? Muito bem. Alguns elementos para a gente fazer, claro que são aqui, é genérico, tá, gente? Cada organização pode trazer outras características, né? Outros elementos, né? Outro levantamento de dados, né? Para fazer esse dimensionamento. Então, é um modelo geral, tá? E, claro, cabe aqui alterações, inserções ou retiradas, dependendo da organização, da empresa, enfim, tá? Mas, de forma geral, tá? Dimensionamento de frota, vamos considerar alguns dados, né? Os dados do veículo, e a gente já viu ali, né, pelo próprio exemplo do caso do transporte fertilizante com um veículo rodoviário, né? Importa dimensionamento, né? Ali dos dados do veículo. A capacidade líquida, os dados da própria carga, né? Se essa carga, então, é uma carga mensal a ser transportada, ida e volta, né, em toneladas por mês, uma carga mensal a ser transportada somente volta toneladas, né, carga volta vazia, dados operacionais em relação à carga, ao veículo, né, ao transporte, né, tempo, né, vias, tudo isso é importante. Tempo de carga e descarga em minutos, né, na ida e na volta, porque pode ter diferença, né? A estrutura, às vezes, de um porto é diferente de outro porto, né? Às vezes a estrutura de um CD é diferente de outro CD, então isso pode dar diferença, né? De carga e descarga na ida e na volta. Tamanho das equipes, horário que está acontecendo, né? Tudo isso pode modificar. Então, são dados relevantes para o dimensionamento das frotas. A distância também percorrida na ida e na volta, que pode ser diferente, claro. Jornada diária de trabalho do veículo em horas, e também, claro, né, a gente fala do veículo em horas, mas está considerando a mão de obra, o indivíduo, né, o trabalhador que está ali naquela situação, se for rodoviário, se for aéreo, se for marítimo, isso tudo tem também seus períodos, né, muitas vezes de descanso. Número de dias de trabalho do veículo por mês, a velocidade operacional na ida e na volta, tá, considerando, claro, né, uma variabilidade que pode acontecer nas vias, em termos de trânsito, né, em termos de situação que está acontecendo. São alguns dados, a gente já, pela leitura desses dados aqui, a gente pode ver que algumas inserções poderiam ser feitas, né, algumas diferenciações poderiam ser feitas, mas são dados gerais que a gente pode partir para, né, utilizar e inserir de acordo com as nossas necessidades. Tá? A acomodação das cargas. Tá? Então, claro, né? Depende do modal, né? Depende do tipo de veículo, né? Tudo isso, né? Mas a acomodação da carga, né? Ela é importante para a estabilidade do veículo. Sobretudo para o rodoviário. Todas são importantes, mas o rodoviário sobremaneira, tá? Então, a estabilidade do veículo.
maior aderência dos pneus à via, né? A própria questão da eficiência na iluminação. Boa distribuição do peso nos eixos, que isso causa desgaste, né? Desgaste das peças, do próprio pneu, né? Que vai gerar um prazo maior ou menor de durabilidade e, portanto, né, de custos de manutenção. Então, a distribuição do peso tem impacto importante nisso. A própria questão da redução do consumo do combustível, uma má distribuição, né, da carga no veículo, pode, então, gerar um maior esforço da máquina e, portanto, né, um maior consumo de diesel. E, claro, né, essa acomodação de cargas, a busca aí causar um menor desgaste, né, de freio, pneu, eixo, mola, tudo que impacta a manutenção e, portanto, o custo. Então, a acomodação, a melhor acomodação, né, a acomodação correta aí, vai fazer com que a empresa tenha os seus benefícios, melhorando a sua eficiência operacional no transporte. Tá? Então, a acomodação correta, relação direta com uma boa logística de transporte. Em todos esses aspectos que a gente viu. Inclusive, gente, em relação à segurança do transporte e a segurança da mão de obra, do trabalhador que atua naquele veículo, naquele modal de transporte. Sobretudo no rodoviário, que é o largamente, né, o maior causador de acidentes aí nas rodovias. Então, uma carga instável, mal acomodada, pode sim gerar acidentes, tá? Então, vamos a um exemplo, tá, gente? Então, algumas variáveis aqui, e a gente precisa dar uma olhada nessas siglas, todas elas importam, tá? Então, nós temos o chamado ponto P, que é o ponto de estabilidade. Seria o ponto de gravidade, né, que dá o equilíbrio, a estabilidade, tá? Então, esse ponto P é o ponto central, onde a gente vai gerar o equilíbrio da mercadoria no meio de transporte. No caso aqui, a gente está usando o exemplo de um transporte rodoviário, né? Então, ele é o centro de gravidade, tá? Então, a distribuição tem que considerar esse centro de gravidade. Então, se eu não considerar esse centro de gravidade e colocar mais carga, né, na frente do que atrás, isso vai gerar uma descompensação, um desgaste maior nos pneus dianteiros, né? Desgaste maior na frenagem, né? Um esforço maior da máquina, maior consumo de combustível. Então, o equilíbrio deve considerar esse ponto P, tá? Nós temos ali a carga útil, né, o CA, né, carga útil que vai ser transportada, que deve ser, então, considerada subtraindo o peso bruto total que é admitido nesse chassi, para poder fazer essa distribuição, né, de uma forma mais econômica. Tá? Temos a sigla CAED, é a carga útil apoiada no eixo dianteiro. Então vejam que ela tem a sigla CAED e ela está nessa seta vermelha, né, indicando que ela influencia o eixo dianteiro, né, as rodas ali da frente do veículo. Tá? Então, quanto de carga está equilibrada em relação ao CAET, que é a carga útil apoiada no eixo traseiro, então tem que ter essa distribuição. Tá? Ela estando equilibrada, tá, não vai haver desnivelamento entre a parte frontal e traseira do veículo, nesse sentido da distribuição da carga. Então, se não há inclinação vertical por uma desqualificação ou desequilíbrio da carga, há uma estabilidade no eixo, menor desgaste do pneu, menor desgaste na frenagem, né? Um consumo equilibrado do diesel. Então, sim, gente, a acomodação da carga pode gerar mais ou menos, né, custos de transporte no longo prazo, né, com consumo médio e longo prazo. No médio prazo, no consumo do combustível, e no longo prazo, com as manutenções que vão surgindo, né, desse desequilíbrio, tá? Nós temos aí o DE, que é a distância entre os eixos, para ser considerado, né, porque essa distância entre os eixos é que, na verdade, né, considerando aí a parte final do veículo, que vai, né, ser utilizada para determinar qual é o ponto de equilíbrio ali, né, ponto de gravidade, tá? Nós temos o D2, né, que é a distância entre o eixo dianteiro e o ponto de gravidade. Então,
O D2 está vendo lá em cima do veículo, essa distância do eixo dianteiro até o ponto de gravidade. E o D1 a distância do ponto de gravidade ao eixo traseiro. Tá? Então, nós temos o eixo traseiro e o ponto de gravidade. Aqui é feito, então, né, o cálculo para determinar onde está esse ponto de gravidade. Tá? Isso, em geral, né, já está na construção do próprio veículo, né, as empresas construtoras vão ter esses dados, essas informações para fornecer, né, e para se poder fazer essa distribuição. Tá? Isso já é determinado, né, na construção, na engenharia do próprio veículo, certo? Então, são essas as variáveis. Muito bem. Então, a formulação matemática. A gente vai ver essa formulação matemática, mas eu quero deixar vocês tranquilos, gente. Não é objeto, né, dessa disciplina fazer vocês fazer esses cálculos, né, de formulação matemática, da engenharia, né, da distância do veículo. É para a gente conhecer e saber que existe isso, tá? Para a gente poder compreender, então, a importância disso, né, que isso faz parte da engenharia da própria produção do veículo da área rodoviária mesmo, tá? Esses cálculos já são dados, esses valores já são dados, tá? Então, considerando aí a carga útil do eixo dianteiro, o CAED, tá? Então, o D1 vai ser o DE vezes o CAED sobre o CA, tá? Considerando a carga útil no eixo traseiro, o CAET, tá? O D2 vai ser o DE vezes o CAET sobre o CA, tá? Determinando, então, qual é o valor, né, da carga útil sobre cada eixo, certo? Aí nós temos um exemplo, tá? São vários os elementos, os dados aqui, tá? Como eu já disse antes, e foi uma preocupação da pergunta da Gabi, inclusive, né, a possibilidade de cálculo que vocês vão ter numa possível prova, então, avaliativa ou na substituição, é aquele modelo de cálculo, né, lá da avaliativa, né, a questão 10, de apoio, melhor dizendo, a questão 10, né, que o Baltazar tinha levantado no início, tá? Aqui é um exemplo, né, vocês não vão precisar fazer necessariamente esse cálculo. Então, considerando que o peso bruto admissível deste veículo é 16 mil quilos, no eixo traseiro é 10 mil quilos e no eixo dianteiro 16, né? Então, estão distribuídos aqui os 16 mil, tá? 10 no traseiro e 6 no dianteiro, tá? O veículo em si vazio pesa 7 mil quilos, tá? Vazio o eixo dianteiro pesa 4.500, vazio o eixo traseiro 2.500. A distância entre os eixos é 4.000 milímetros, tá? Então, nós temos aqui os valores necessários a fazer aqueles cálculos, né, de estabilidade ali, tá? Carga útil no eixo traseiro CA, carga útil no eixo traseiro CAET, carga útil no eixo dianteiro CAED. Fazendo os cálculos, então a gente chega no CA, né? Carga útil no eixo traseiro, 9.000 quilos. No eixo CAET, né? 7.500 quilos. CAED, desculpa, 1.500 quilos. Joga na fórmula do D1, né? Chega-se, então, a 667 milímetros, né, de distância. O ponto de distância, o ponto P, o ponto de gravidade de equilíbrio, né, do veículo, tá? Então, são cálculos, né, que a gente precisa conhecer, saber, né, da importância disso, né, mas não será necessário, tá? Bom, o que importa mais são os efeitos, né, do desequilíbrio na acomodação da carga. Tá? Por isso a gente dá uma olhadinha, não, isso é tudo calculado, é pensado, vem da engenharia dos próprios veículos, né, porque gerar impactos, né, e alguns impactos, então, a gente vai ver agora. Alguns efeitos da sobrecarga, né, então, não considerado que precisa fazer essa distribuição, equalização da carga frente ao eixo dianteiro e ao eixo traseiro, né, a sobrecarga no eixo dianteiro, tá? Vão apresentar algumas coisas, como dificuldade na frenagem, né? A hora que vai parar o veículo, frear, né? Ou diminuir a velocidade, ou alguma eventualidade qualquer, vai causar dificuldade, tá? Porque o peso, né, tá muito, né, deslocado para o eixo dianteiro. Claro que vai haver desgaste, né, nesse eixo dianteiro, e tudo que se relaciona ao eixo dianteiro, mola, freio, enfim, né, vai causar, né, alguma desestabilidade no próprio veículo, tá? Então, o veículo pode começar
a sair de frente, como se diz, né? Então vai frear, ele começa a deslocar para um lado, para o outro, né? Causa uma instabilidade, porque o peso, né, está levando a essa instabilidade, tá? Então freia e o veículo começa a sair de lado, né? Então tem uma acomodação de carga inadequada, tá? É isso que causa sobrecarga nos eixos, tá? Roteirização. Então, uma roteirização que tenha uma adequação, né? Ela vai beneficiar essa empresa. Para beneficiar, a roteirização precisa considerar alguns elementos, tá? Então, a questão do tempo de entrega e distribuição, né? Para poder fazer essa roteirização. E, claro, considerar, né? Nos tempos de entrega que são necessários, né? Quantos veículos, quais os veículos, né? Consigam atender aquele prazo, aquele tempo de entrega para roteirizar. O próprio dimensionamento da carga, né, da carga não da frota, né, e da carga, dimensionamento da mão de obra necessária para isso, tá, para essa roteirização, a redução da distância percorrida, que causa impacto de custos, né, e próprio desgaste, né, dos veículos no transporte. Então, roteirizar e conseguir identificar, né, essas melhores distâncias causa impacto significativo, sim, né, em termos de margem, em termos de custo e em termos de manutenção. A roteirização, ela auxilia na gestão, né, vai trazer mais controle para o processo. Então, a gente vai determinar, né, quem vai para onde, qual veículo vai para qual localidade, o tempo necessário, ida e volta, se vai vazio, volta carregado, se vai carregado, volta carregado, né? Então, isso auxilia bastante na gestão e a minimização dos custos, tá? E vai gerar a redução de gasto de combustível e manutenção, principalmente, né, dos componentes, tá? Então, a roteirização tem um papel importante nisso. Alguns tipos de roteirização. Claro, gente, a gente está falando de tipos gerais, tá? Cada organização vai utilizar um ou outro, vai fazer, né, um mix, né, de métodos, tá? De acordo com as suas necessidades, e o que gerar, claro, menos impactos de custo, menos impactos de manutenção dos veículos, diante da sua frota disponível, o tamanho da frota e a capacidade dos seus veículos, tá? Então, um dos métodos aí de roteirização é o chamado varredura, tá? Então, faz aí uma divisão dos pontos por zonas a partir do ponto central. O ponto central, claro, né, é o ponto de embarque ou ponto focal, né, de distribuição da empresa mesmo, né. A partir da empresa se faz essa varredura, né, essa distribuição por zonas, tá? Norte, sul, leste, oeste, por exemplo, tá? A partir de um ponto central. Pode ser o CD da empresa, pode ser, né, a fábrica, né? E, claro, aí ela vai fazer, né, essa varredura para os seus diferentes CDs, suas diferentes filiais, né, ou as diferentes fábricas distribuídas em cada região do país, por exemplo. Então, é possível fazer esse elemento, né, distribuindo, então, né, por varredura. Né? Então, tanto as entregas devem ser feitas na zona leste, quantos veículos vão ser necessários para lá, né, qual o tempo de entrega para cada um, dá para fazer, né, com um veículo só, fazer esse roteiro, entregar toda a Zona Leste com um único veículo, precisa de 2, 3, os horários, tudo vai ser considerado, então. A Zona Sul não tem nenhuma entrega, então, né, vai sobrar mais veículo da frota para atender as outras zonas. Então, né, a varredura é um tipo, né, um modelo. Pode não ser o único, tá? A empresa pode fazer aí o uso de métodos em conjunto. Claro que nós temos o de rota mais curta, que não faz zoneamento, né? Então, a gente vai utilizar essa ideia, né? Então, a rota estabelecida vai ser levada em consideração o ponto de origem e o ponto de destino, tá? E nós temos a inserção do ponto mais distante, tá? Estabelecido aí essa relação do ponto mais distante, e esse organiza o roteiro a partir desses pontos mais distantes, tá? Então, vai ao ponto mais distante e começa retornando, né, ao ponto mais próximo da origem da inserção. Tá? São métodos. Ela pode usar isso, né, inserção mais distante junto com o modelo de varredura, a rota mais curta junto com o modelo de varredura, aí depende, né,
da empresa, né, depende da gestão e como ela pretende, né, e qual o resultado, o melhor resultado que ela pode obter desses diferentes usos, tá? Muito bem. Vamos à questão do custeio da frota, né? Alguns elementos aí que impactam esse custeio, tá? A depreciação, inclusive o elemento depreciação, vocês devem lembrar, né? Quando fizeram lá ainda o primeiro ciclo de contabilidade gerencial, lá no nosso balanço patrimonial, nós temos um elemento lá no ativo chamado depreciação. Ele impacta, né, o ativo da empresa, né? Então, depreciação é um valor que vai ser registrado no balanço patrimonial, né? Então, a frota impacta os ativos da empresa, a partir do momento que ela deprecia, tá? Então, o custo da depreciação vai mensurar a perda do veículo ao longo do tempo, seu desgaste, o tempo de uso, né? E aí, claro, se faz isso para toda a frota, né? Então, nós temos ali, claro, a considerar, né, o valor do veículo, um veículo novo, né, menos o valor do veículo usado e o número de meses de uso. Tá? E a gente tem aí o valor da depreciação. É uma fórmula simples, né? Novo menos usado sobre o número de veículos usados. A gente tem o valor da depreciação dessa frota. Tá? Então, é valor financeiro dos veículos, tá? Aqui considerado. O custo administrativo também impacta o custeio da frota, né? Desde que a gente tem também, né, elementos que são gastos gerais mesmo, né, administrativos do processo. Então, a gente tem a luz, telefone, água, aluguel, né, fazem parte, né, do custo administrativo. Né? Eu vou gerar uma nota fiscal, tem uma impressora, tem impressora jato de tinta, tem impressora laser, tem custo para isso, né? Tá? Então, esse custo administrativo impacta aí o custeio da frota. Claro que os impostos, né, gente? O IPVA é um deles, tá? Em geral, né, esse valor do IPVA da frota se divide pelo ano, né, para ter uma ideia de custo mensal de IPVA, tá? E claro, gente, salários, né? A folha de pagamento aí sempre tem um peso, tá? Concorre com os impostos, né? Em volume financeiro, inclusive. Né? Os impostos são bem pesados, a gente está falando só do IPVA, mas tem outros, né, que vão impactar o custeio da frota, mas o mais pesado diretamente ligado à frota é o IPVA, entre outros, né. Então, nossos salários, né, salários da folha de pagamento, incluindo, né, não só a mão de obra direta, né, relacionada à frota, né, motorista, né, os outros trabalhadores envolvidos como ajudantes, mas o próprio custo do pessoal administrativo, né, impacta isso, né? Então, estou numa empresa de logística, eu tenho motoristas, ajudantes, mas tem todo o administrativo que trabalha dando suporte, né, a isso, tá? Então, esses salários também devem ser considerados, e nós temos aqui os custos que são fixos, né, que vão incorrer, né, mês a mês, né, a depreciação vai acontecendo mês a mês, o custo administrativo, né, água, luz, telefone, internet, tudo isso aí tem que pagar mês a mês, né, o IPVA distribuído, né, dividido em 12 meses para ter esse dimensionamento, os salários que são mensais, tudo isso é custo fixo, né. Transportou carga, não transportou carga, esses custos estão acontecendo, certo? Muito bem. Manutenção, planejamento da manutenção, tá? Então, a gente sabe que invariavelmente vai acontecer. Então, esse custo é certo, tá? Claro que a gente pode minimizar esses custos, né, e fazer com que eles, né, ocorram da forma mais distante possível, desde que sejam feitos os cuidados diários, né, inspeção dos veículos, manutenção preventiva, corretiva. Isso vai fazer com que a gente tenha um custo menor de manutenção e menos acidentes, enfim, claro. A gente precisa planejar, tá? Quando a gente fala de eixo de gestão de negócios, né, não se faz gestão sem planejamento. Isso, claro, né? A gente deve fazer o controle, né, das peças, né, e, na medida do possível, fazer manutenções preventivas. Quando a gente faz uma manutenção corretiva, né, a gente também está concorrendo, né, para a manutenção da frota, mas já não é ideal, tá?
A preventiva é sempre melhor antes de acontecer a corretiva. Então, a corretiva é, tá, deu um problema lá no veículo, quebrou um eixo, né? Puxa, aí, não, qual o tempo que vai levar para... Onde é que está o veículo, até conseguir acionar a seguradora e a manutenção, perdeu tempo, né? Perdeu tempo de viagem, o prazo de entrega reduziu, além do custo da própria manutenção corretiva. Se a gente consegue fazer uma manutenção preventiva, esse problema não vai acontecer durante o processo, né? Porque a gente está se antecipando, ela é preventiva. Então, eu já sei que, né, após tantas horas de viagem, né, eu vou ter um problema na mola, no pneu, no eixo, e já vou fazer uma manutenção preventiva, para que não ocorra durante o processo. Essa é a perspectiva da manutenção preventiva, né? Tá? Inclusive, né, são 2 parâmetros apenas, né? Mas se a gente for para a manutenção produtiva total, né, a MPT, que vem lá, né, da origem da qualidade total, a gente tem ainda a manutenção preditiva, né? Que é um outro nível. A gente já vai ter uma relação de todas as peças, saber quantas mil horas cada peça funciona, e a gente vai começar a fazer essa predição, né? Ou seja, eu sei quando vai quebrar, porque eu já vou ter um levantamento estatístico, né, disso. Em termos logísticos, isso é um pouquinho mais difícil de acontecer. A gente vê isso mais comum em empresas de área industrial, né? Mas também é possível fazer uma manutenção preditiva, né, com esse levantamento estatístico desses dados. Vai ser muito melhor do que ser reativo. Quando a gente é reativo, já tem outros custos acontecendo aí e diminuindo os ganhos da organização, tá? Então, alguns fatores que devem ser considerados. A marca dos pneus, né? Tem marcas que vão ter mais ou menos durabilidade, né? A calibragem, ela afeta, né? Um pneu, né, na calibragem máxima, intermediária, mínima, vai aumentar, diminuir o desgaste da borracha. O próprio tipo do pneu, né? O balanceamento das rodas, o alinhamento, tudo isso, né, vai gerar, então, a necessidade de planejar a manutenção, tá? Aquilo que a gente estava falando da pressão, tá? Existe, claro, aí uma recomendação, tá? Da chamada ALAPA, né, que é a Associação Latino-Americana de Pneus e Aros, para um nível de pressão ideal, tá? A pressão excessiva vai fazer, então, que o pneu se apoie mais na faixa central, tá? Vai ter um desgaste mais rápido, né? Então, vejam bem, a pressão mais alta, né, que é a primeira situação na imagem, né, vejam que tem uma marquinha vermelha embaixo, ou seja, bem na área central, né, de rodagem, vai começar a ter um desgaste maior. A pressão normal faz uma distribuição, né, no assentamento do pneu na via. Então, uma distribuição melhor do peso nessa situação. Essa é a situação ideal. Agora, a pressão baixa, vai haver um abalramento no centro do pneu, e aí, nas extremidades da rodagem, né, vai começar a ter um desgaste ali, tá? Então, as duas situações ruins e que vão gerar um desgaste mais rápido e, portanto, um custo maior em relação a pneu. É a pressão baixa e a pressão alta, né? A pressão normal é aquela ideal. Então, claro, cabe a quem fazer essa verificação, né? Ao operador, né? O transportador, né? O motorista, que tem que fazer, né, eventualmente, essas conferências ao longo do processo de viagem, né? Então, nas paradas, enfim, verificar, né, como é que está a pressão, né, dos pneus. E, claro, isso vai exigir, ou seja, uma empresa de logística, ou seja, uma empresa que tem a sua frota própria, um processo de treinamento e desenvolvimento desses operadores, para garantir que eles façam, porque depende, né, dessa conscientização, desse entendimento, né, dos impactos que isso pode causar para a organização e pela própria segurança, né, do operador. Pessoal, até aqui tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Muito bem. Alinhamento, gente, que é um segundo caso que a gente viu ali, né? Então, o ideal, né, é que as rodas mantenham um alinhamento paralelo, né, para ter um rodar retilíneo aí e um bom aproveitamento, né,
dos próprios pneus, aí, um desgaste menor, né? E é necessário que se sigam os parâmetros, tá? Dentro das especificações do fabricante do veículo. Né? Um veículo Scania, Mercedes, tem lá, né, as determinações, especificações do fabricante, a gente deve seguir aquele alinhamento, tá? Para obter estabilidade do veículo, maior segurança e, claro, maior vida útil, não só dos pneus, né? Molas, eixos e assim por diante, tá? Bom, alguns elementos aí, tá? A serem considerados. O chamado castre. Ele é um ângulo de inclinação, e ele é uma linha imaginária, né? Pelos pivôs do veículo no plano vertical do veículo, tá? A gente tem o chamado kingpin, também é um outro ângulo, né? Formado pela inclinação transversal do pino mestre. Então, o ângulo castre e o kingpin, né, incorretos, vão gerar o quê? Instabilidade nesse veículo. Vão comprometer a segurança. O veículo sai de lado, sai de frente. Né? Então, compromete a segurança. E, claro, o veículo que, ao transcorrer na via, né, está pendendo para um lado, está pendendo para o outro, o que está acontecendo com o pneu? Está arrastando. Né? O que vai acontecer? Manutenção, troca, né, de pneu mais constante, custo mais elevado. Tá? Então, esses valores de inclinação, tá, eles devem seguir os parâmetros do fabricante do veículo. Tá? Nós temos elementos de convergência, o toe-in e divergência toe-out. Tá? Então, a gente já viu que a marcha, né, o deslocamento do veículo na via deve ser retilíneo, né? E para que ele seja retilíneo, né, tem que ter um paralelismo, devem ter paralelas, tá, as rodas dianteiras com as traseiras. Então, o toe-in toe-out significa que, né, não pode existir, né, essa diferença, né, de alinhamento entre a roda dianteira e traseira, né? Mas deve ter um alinhamento paralelo. Tá? Isso também gera arrastamento, desgaste prematuro dos pneus e, obviamente, novamente, risco, né, à segurança. Tá? Bom, para conseguir determinar essas coisas, né, devem ser realizadas inspeções periódicas, além dos consertos e manutenções, né, preventivas e preditivas. Tá? Então, atenção especial aos pneus, né, que podem gerar esses desalinhamentos. Tá? A banda de rodagem, né, aquela que toca o solo, né, para detectar se existe algum desgaste anormal, perfuração, alguma deformação. Por quê? Vai ser dessa análise visual que eu posso determinar se está havendo um desalinhamento, né, do paralelismo das rodas dianteiras e traseiras, toe-in, toe-out. Porque se houver desgastes, essas anomalias nos pneus vão me indicar que, opa, eu preciso aqui de um conserto, eu preciso de uma manutenção, né? Porque isso vem dessa impressão, tá? Então, não é só olhar se o pneu está calibrado, está mais cheio, menos cheio, né? Em termos de volume de ar. Esse desgaste da banda de rodagem, daquela superfície do pneu, né, vai me demonstrar, né, também possível arrastamento do pneu em algum ponto. E aí eu vejo esses desalinhamentos e, claro, né, notifico a empresa para que seja feita, né, a devida manutenção. Tá? Então, alguns exemplos aqui, gente. A imagem não está tão boa, né, na transmissão aqui. Vocês vão ver essas imagens com mais qualidade na apostila de vocês. Tá? Mas aqueles desalinhamentos que a gente viu que podem acontecer, né, eles eventualmente vão acontecer, dependendo do volume, né, de transporte do veículo. Né. Uma das coisas, claro, além da própria inspeção para realizar os consertos, né, eventualmente os desgastes de pneus, né, podem ser minimizados fazendo um rodízio, tá, da posição que os pneus ocupam no veículo. Tá. Então, o veículo, por exemplo, né, 2 pneus dianteiros, os 4 pneus traseiros. Tá? A gente pode fazer um rodízio, fazendo então uma inversão cruzada em diagonal
desses pneus, tá? Para cada 10 mil quilômetros. E, claro, vai ter, né, essa possibilidade, a depender, claro, de quantos pneus a gente tem, né, no eixo dianteiro e eixo traseiro, fazendo uma transição, né, ou um intercambiamento, né, desses pneus, para evitar a manutenção, o desgaste desses pneus frente a esses desalinhamentos que podem vir a acontecer. Tá? A ideia aqui é aumentar a vida útil dos pneus. Vamos imaginar, né, uma transportadora lá com 1000 veículos, né? E aí, veja a quantidade de pneus e o custo, né, que se tem com o pneu. Ao longo dos meses, ao longo do ano, né, é um custo elevado. Tá? Então, além, é claro, né, de minimizar os custos, o objetivo aqui também é promover a segurança. Tá? Porque sem esse rodízio, né, diante de um desalinhamento que não foi notado, né, a gente vai começar a ter uma descompensação de um dos lados do veículo, dianteiro ou traseiro, que pode sim gerar um acidente. Então, em virtude da segurança, também é necessário que seja feito esse rodízio dos pneus, certo? Claro, esse controle deve ser feito pela organização, né? Um tabelamento por veículo, né? Acompanhando, né, os prazos, né? Esse veículo já fez rodízio, quantas vezes já fez, né? Está no prazo de fazer de novo, então tem que ter, né, uma gestão atuante em relação a isso, senão começa a se perder, né? E aí a gente começa a enfrentar problemas de acidentes, desgastes, né, e trocas de pneu mais constantes, tá? Que vai gerar custos, com certeza. Algumas avarias comuns aí nos pneus e nas câmaras de ar. Então, a avaria do chamado talão, né? Tá? Então, essas situações, né, podem acontecer aí na montagem e desmontagem com o uso inadequado das ferramentas, aqueles amassados laterais, né, no aro, por exemplo, né, aro em mau estado, uma ferramenta danificada, tá? A depender, né, da distância do dano, do amassamento, né, isso vai causar algum dano no pneu também, vai levar a desgaste, tá? A questão da pressão, né, do pneu, uma pressão baixa, frente à carga que está sendo transportada, né, vai gerar uma sobrecarga naquele pneu, um desgaste, né, de novo custo, tá? A gente viu aquele desgaste no centro, né? Então tem uma fotinho aqui, claro, na apostila de vocês está melhor essa foto, tá? Tem um desgaste no centro. Quando acontece isso, quando a pressão está muito alta. A gente viu essa imagem ali, né? Tá? Na apostila de vocês dá para ver melhor isso, tá? Então, quando a gente tem aquela distribuição inadequada da carga, por exemplo, a gente tem uma frenagem, né, mais brusca. Isso vai causar travamento das rodas e arrastamento. E olha, mesmo que a imagem não esteja com uma boa qualidade, né, olha só o desgaste do pneu nessas situações, né? Constantemente, um desequilíbrio, uma frenagem mais brusca. Isso vai acontecendo, né, em diversas viagens e o contexto aí do pneu, né, exige já uma troca, aqui, uma recapagem, enfim, né? Certo? Então, custo em relação a isso, em função dessas principais avarias, tá? Então, a quebra da cabeça, né, que é aquela elemento que fica entre a divisão, né, da barra de rodagem, né, no solo e o interior do pneu, né, uma rachadura, né, uma quebra da cabeça, da carcaça, né. Então, acontece por rodar em baixa pressão ou com peso acima da pressão necessária para a rodagem do pneu, né, ou rodar a vazio, tá. Contaminações da borracha, também com contato muito prolongado, não só com petróleo, né, solventes e ácidos, a depender do veículo, ele vai carregar, vai levar cargas, né, de elementos, né, químicos, né, e algum eventual vazamento vai causar dano, né, distorção na borracha, contaminação dessa borracha, e qualquer produto químico, né, em contato com a borracha, em geral, né, vai gerar algum tipo de reação, né, nessa borracha, pela composição, tá? Muito bem, gente. Chegamos ao horário do nosso intervalo, tá? Vamos fazer um intervalo, então, de 15 minutos. Como vocês sabem, aí, a ideia é, após o intervalo, na volta, fazer a nossa chamada. E depois da chamada, a aula continua.
com um outro formato. Agora, na segunda parte da aula, são exercícios, vai exigir de vocês, né, pesquisar na apostila, nos slides, logo a seguir, agora no intervalo, já vou disponibilizar esses slides da aula para vocês. Então, é um outro formato. A gente continua online, eu continuo conectado com vocês durante esse momento dos exercícios, porque surgindo dúvidas e perguntas, né, a gente vai conversando, caso vocês desejem. Tá, gente? Então, antes de entrar no intervalo, o Maurício colocou aqui no chat, o áudio por ele lá está baixo. Não sei, Maurício, a princípio, não sei se para os demais está, mas acredito que como tu foi o único que falou de momento, Maurício, possa ser alguma coisa no dispositivo aí, Maurício. Tenta dar uma reiniciada nele, tá? Ou sair, fechar e entrar de novo o aplicativo. Às vezes acontece, tá, Maurício? De repente estava usando um outro aplicativo antes, fechou, abriu o Google Meet, né? Às vezes o aplicativo anterior ficou, né, fazendo alguma interferência no sistema operacional, né? Seja celular ou computador, às vezes isso pode acontecer, tá? Mas aí aproveita o intervalo para fazer isso, né? Reiniciar e na volta do intervalo já voltamos com o áudio normal aí para a chamada, tá? Pessoal, só fecha a câmera e o microfone, tá? Vocês não precisam desconectar, até o melhor que não desconectem, né? Porque na volta do intervalo a gente já faz chamada, então pode ser que tenham problemas para voltar, né? Então, fora o Maurício, né, que vai ter que fazer isso para melhorar o áudio dele, os demais, se puderem, né, não desconectem aí, deixem conectado, tá? Agora são... O meu é 20h50, então 25 eu abro de novo a câmera e o microfone para a gente fazer chamadas e exercícios. Até daqui a pouco.